Oi, tá me escutando direitinho? Boa noite, pessoal. Só tô ajustando algumas coisinhas aqui pra gente começar. Joia. Conhecendo esse sistema de freios ABS. Olá, Tiago, Rafael. Quem mais aqui tá? Valeu, Dani. Muito obrigado. Valeu mesmo. Vi que você tá acompanhando também. Forte abraço. Obrigado mesmo. Tá beleza, Camila, tá jóia. Então vamos lá. Como vai estar gravado, eu vou começar aqui a conversar um pouquinho com vocês. Uma das coisas que eu, ao longo desses anos aí, né, comecei a pensar em trazer algo para quem quer conhecer de carro, para quem quer consertar carro, enfim. Hoje o meu tema é um tema técnico, bem interessante, bem popular, que vai agregar muito no conhecimento tanto técnico como no conhecimento de uso. Então, a minha proposta hoje, beleza? Então, ao longo da nossa aula, vamos dizer que é uma aula, né, praticamente, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema bem popular, bem interessante, às vezes cria algumas dúvidas durante o uso, durante o diagnóstico, para quem é mecânico, durante o uso, para quem comprou um carro e não sabe como é que funciona o ABS, joia? Então é um prazer imenso estar com vocês aqui novamente. Eu estava fazendo nas segundas-feiras, eu estou trazendo agora nas terças-feiras, então, para trazer essa pegada com uma aula mais técnica, mais que é muito da minha formação. Eu sou Marcelo Farias, para quem não me conhece, professor de mecânica automotiva há mais de 21 anos, com experiência na área de bastante tempo, aí algumas pessoas que estão comigo aí estão assistindo a live, me conhecem há bastante tempo, sabe da minha paixão por carros, por automóvel. Eu comecei desde cedo a consertar carros, desde os 15 anos, e hoje sempre atuei, estou sempre atuando na área, joia? Tá, beleza aí, PC Consultoria, o Paulo, parceiro aí em treinamento, tá acompanhando com a gente aqui também, joia? Gente, a gente vai desvendar na aula de hoje alguns mistérios do sistema ABS, mitos e verdades em termos do funcionamento, tanto no funcionamento como no diagnóstico, certo? Então, obrigado, Paulo, beleza? PC Consultoria e treinamento com a gente aqui, pessoal. Vamos embora, gente. Nessa aula, nessa live, eu quero que você aprenda um pouquinho desse sistema, componentes, diagnóstico do sistema de freio ABS, o que é que o sistema agregou no sistema de freio convencional. É um freio que hoje ele sai de fábrica, hoje não, mas desde 2014 que ele foi obrigatório nos carros na nossa frota nacional. Já, então desde 2014 que a gente sai carros com freios ABS. Certo? Então é mergulhar um pouquinho nesse sistema, entrar dentro de uma central eletrônica. Joia? Estão prontos para a gente entrar nessa jornada do conhecimento? Essa é a pergunta que eu faço para quem está comigo agora e quem está chegando também. Joia? Bom, como eu mencionei nessa live, eu sou um apaixonado pelo carro, trabalho com carro há bastante tempo, dou treinamento, faço consultoria automotiva, dou treinamento na área de técnicas de diagnóstico, uma coisa que a gente vai falar aqui, diagnóstico na área de eletroeletrônica aplicada automotiva, curso de ABS, curso de sistema de ar-condicionado, a parte de freio, suspensão, ou seja, tem um leque de portfólio de treinamento
que eu posso ministrar, que eu tenho a capacidade e posso trazer como atualização tecnológica para quem está precisando de conhecimento técnico, para quem quer se formar e para quem quer também se atualizar na área tecnológica, beleza? Então vamos seguir aqui. O que é esse tema? O que é esse tema? Esse tema a gente vai explorar o que é que tem de mito no sistema ABS, o que é que tem de verdade no sistema ABS. O que a gente tem que estar atento? Marcelo, eu sou mecânico, eu quero fazer um diagnóstico correto no sistema ABS. Qual o passo a passo? Hoje eu quero trazer essa ideia de como funciona. Lembrando que é uma pílula do conhecimento. A gente vai começar, nós vamos começar durante 40 minutos, 50 minutos, mas um curso intenso de ABS, né, é mais do que isso, obviamente. É um curso que envolve a parte técnica, o diagnóstico, situação, problema. Então a gente tem eu consigo te dar esse conteúdo mais aprofundado, joia? Então a gente não está aqui para assustar ninguém, né? Nesse caso não vai dizer o seguinte, né? O freio ABS, se acender a luz o carro fica sem freio, nada disso, pessoal. A gente vai trazer algumas orientações também para quem tem carro e pega uma situação dessa de ABS e fica meio perdido, o ABS acendeu, vou ficar sem freio, vou bater, não, nada disso. É para a gente entender qual é o momento de fazer um serviço de freio da forma correta. Saber interpretar, né, a ideia da gente saber interpretar a luz de ABS. Acendeu por quê? Por que essa luz acendeu? Qual o objetivo? Ela acendeu, mas existe um problema eletrônico? É um problema eletrônico? É um problema mecânico? Vamos trazer para na ideia nessa aula de hoje, como prevenir, vamos dizer assim, vamos prevenir para evitar problemas graves. Como eu vou pensar para evitar problemas graves em cima do freio ABS? Vou compartilhar algumas histórias, eu gosto de ter muitos exemplos de alunos, de clientes que trabalhei durante essa minha jornada na área automotiva. No caso do colega Carlos, que ele ligou para mim, Marcelo, a luz de ABS acendeu, né, o carro vai ficar sem freio, encostei o carro, liguei para o reboque. Gente, o desespero não vai ajudar. Então é isso que eu quero trazer um pouquinho a você, para a gente compreender. Essa luz vai acender? Vai. Em que situação? Qual o problema que pode ser? Então, nosso bate-papo de hoje é esse. E muitos pensam, tem aquela questão, muitos pensam que a luz de ABS não tem problema de sistema de frenagem. Tem. A luz de ABS acesa, eu vou comentar mais na frente. Você perde a eficiência, o carro continua freando. Mas em uma situação de emergência, as rodas vão travar. Aí eu vou falar um pouquinho da importância do ABS para o sistema de segurança do carro. Joia? Ignorar essa luz acesa, a gente pode entender que pode ser perigoso? Pode. O carro pode travar rodas. Aprender a identificar o problema exatamente quando acontecer, isso é o jeito certo de entender. Para quem está aqui comigo, precisa consertar carro, precisa entender carro. E qual é o primeiro passo? Gente, qualquer dificuldade, o primeiro passo para quem trabalha é cair em processo. Precisa entender, se a gente não sabe como funciona o sistema, eu vou daquele lema, se eu não sei como funciona, eu não sei fazer o diagnóstico. Isso é um passo a passo, joia? Então vamos seguir com o sistema, vamos começar a falar um pouquinho sobre ele aqui. Eu trouxe uma apresentaçãozinha simples aqui para a gente compreender sobre o sistema. Vamos lá, acredito que todos estejam vendo. Então o sistema de freio ABS, se a gente falar do sistema anti-bloqueio, o que é isso? Anti-bloqueio, anti-travamento das rodas. Então a gente vai começar agora a entender esse sistema. E é composto de o que é que agregou no sistema, no freio do carro convencional. Agregou um sensor, que eu estou com ele aqui a falar sobre ele, um sensor que vai captar a velocidade de cada roda, é o sensor de rotação das rodas ou sensor de velocidade. E eu tenho agora uma central eletrohidráulica, uma central eletroeletrônica também junto, onde a central que vocês estão vendo aí, a unidade hidráulica e eletrônica, ela controla o freio de maneira independente. O que é isso, Marcelo? Pisei no freio, independente da roda traseira, dianteira que esteja travando ou tendendo ao travamento, o sistema da ABS vai atuar independente naquela roda que está
tendendo ao travamento. O que é isso? Ela não vai travar, ela vai tender ao travamento. Então quem mede isso é o sensor de velocidade. O ABS existe e o ABS foi pensado nas aeronaves. Então a ideia de trazer o sistema de freio já existia nos aviões, trouxe para os caminhões, ônibus e depois trouxe para os carros menores, para os carros, vamos dizer, os carros leves, picape, carro pequeno, sedã, enfim, os carros, os veículos automotores. E começou que no ano de 1978 no mundo. Certo? Só em 1989 que chegou no Brasil. O primeiro carro com ABS apareceu em 1989. Que carro foi esse, Marcelo? A gente teve muitos carros antigos, como Santana, como Versalhes, como Monza, que lá atrás tinham eram carros top de linha para a época deles. E o sistema foi evoluindo até que em 2014, oficialmente, foi o governo que disse assim, todo carro precisa sair a partir de 2014 com ABS e airbag. Então, os carros que saíam com ABS, saíam com airbag também. É um outro assunto que a gente vai comentar depois. E o que acontece? Algumas montadoras tiraram alguns carros de linha. Saiu a Kombi, certo? Saiu o Celta, foi saindo um pouquinho. Então, alguns carros, como o Fiat Uno Mille, saiu de linha porque a própria plataforma do carro não comportava o sistema ABS, que é um sistema eletrônico, beleza? Composto de um sensor e uma unidade eletrohidráulica. E aí foi acrescentado nesse sistema subsistemas, programas como o sistema de controle de estabilidade, controle de tração. A gente vai ver tudo sobre eles durante a nossa aula de hoje, beleza? Então vamos embora. Vamos dar sequência aqui, pessoal, para entender um pouquinho o princípio físico. Marcelo, o princípio físico como? Aí eu vou trazer uma informação para vocês aqui. Seguinte situação. Vamos pensar que eu tenho a seguinte situação aqui, gente. Eu tenho uma roda com deslizamento 0%, roda girando livre. A energia dissipada, aí como se pensou o ABS? A energia dissipada no sistema, por exemplo, deslizamento do pneu 100%, como vocês estão vendo, rodas travadas. É quando a energia atua empurrando para frente, né, o pneu que não está girando. Então, roda travada. Vai chegar um ponto que vai chegar um percentual que você não vai perder o controle do carro. Muita gente que não tem ABS, por mais que você freie no carro, você freou, beleza? A roda vai travar, você vai perder o controle. Quando os carros não têm ABS, você simplesmente deixa de ser o condutor e vira um passageiro. A gente vai ver sobre isso também, que alguns conceitos dessa evolução do sistema ABS. Energia gerada no pneu completa toda a massa do carro, faz o pneu travar. E o pessoal pensou no seguinte: vamos criar um sistema eletrônico que possa controlar a quantidade de fluido de freio que vai para cada roda. Beleza? Vamos seguir aqui. A gente vai trazer aqui, estou selecionando umas imagens aqui para a minha apresentação. Vamos lá. Vamos supor, eu tenho aqui duas imagens, certo? E está circulado 12%. Quando você está dirigindo um carro sem ABS, sistema convencional, os carros antes de 2014, certo? Quando você você pisa no freio, você vai pisar no freio. E o que acontece? Chega um ponto que você pisa e você não consegue mais destravar o freio. É aquela porcentagem que a roda ganhou energia suficiente para estar travada. E você, por mais que você queira controlar o carro, reduzir, você não consegue controlar isso. E na segunda imagem, eu falo o efeito que a gente chama de efeito de direção mínimo do deslizamento do pneu. Então, o que acontece? Vamos pensar no seguinte. Eu tenho 100% da roda travada. Veja a posição de direção. Que eu vou estar falando agora, algumas pessoas vão entender. Eu estou fazendo uma curva, piso no freio. A maioria dos impactos, né, de traçado na curva acontece quando
o pneu está 100% travado. A direção, enquanto uma direção das rodas, veja a direção das rodas nesse sentido, e a movimentação do carro no outro sentido. Então isso é uma condição que o ABS ele foi desenvolvido para evitar esse deslizamento. Quem já pegou uma situação dessa que onde você perdeu o controle numa curva e você freou? Fala, Genildo, tudo jóia? Boa noite. Boa noite a todos, Recife Car. Bora, Márcio, seja bem-vindo. Então tem uma turma boa entrando aí, né? Grandes parceiros da vida aqui, grandes amigos que a vida me deu também. Beleza? Gente, então essa é a condição para um carro que está a roda 100% travada. Lembrando que qualquer coisa a gente está aqui para um bate-papo, né, uma aula descontraída. Pode perguntar qualquer dúvida sobre o sistema de freio da ABS, que é um tema bem interessante, bem assim, ainda é um tema que gera um pouco de desconfiança quanto ao diagnóstico, certo? Mas vamos pensar no seguinte, vamos trazer essa evolução do ABS, certo? Vamos trazer o seguinte aqui, a aquaplanagem foi o desafio maior para se pensar no sistema de freio com ABS. Gente, quando o cara pensou lá atrás, em 1978, na Europa, a gente está falando de países europeus, onde eu tenho as 4 estações definidas. O inverno era muito pesado, então era pista de gelo. Pista de gelo, tinha que criar um sistema de freio, porque nessas condições o carro deslizava independente, certo? E aí pensou-se lá. Para o Brasil, o sistema ABS foi pensado principalmente no efeito de aquaplanagem. A foto bem interessantezinha aí do pneu. A aquaplanagem é o pneu fazendo aquele espelho d'água quando você passa e o pneu faz o contato. O ABS terá eficiência máxima nessa condição. Por isso que vocês devem ter pego a situação, vocês mecânicos, técnicos, para quem também está assistindo, que tem carro, de você pisar de uma hora para outra, você pisa no freio, o pedal do freio trepida, é o ABS atuando. Então ele atua naquela situação mais crítica. Não estou falando na situação de pista, ele não vai atuar não, atua também, pista seca também atua, mas a eficiência do ABS, ela é desenvolvida e pensada para pistas com aquaplanagem. Marcelo, o ABS ele atua em que velocidade? 6 km por hora, 2,5 km. O ABS atua, né, baseado na velocidade de cada roda. Tem um sensor aqui, que é um sensor de velocidade, que ele mede a velocidade em tempo real. Então tudo que é transmitido da roda é gerado um impulso elétrico para uma central eletrônica. E ela vai interpretar, aquela roda está tendendo ao travamento. O que é isso? A velocidade está diminuindo e não pode chegar a zero. Então, dependendo da velocidade, você freia em cima de 10 km, 80, o ABS ele vai detectar simplesmente a velocidade de cada roda. Não tem padrão de velocidade para atuação. Joia? Vamos seguindo aqui. Gente, pergunta aí qualquer coisa, tá acompanhando, vamos embora. Vamos falar. Eu tenho a seguinte situação. Quando a gente fala de Marcelo, o sistema de freio ABS, ele usa rodas, pastilhas de freio aprovadas, recomendadas. Sim, o sistema de freio ele utiliza, o sistema de freio ABS, ele melhorou em termos de eficiência de material de pastilha de freio, de lona de freio. O próprio fluido de freio mudou para atender ao sistema ABS. Eu tenho hoje DOT 4, DOT 5, porque o que é o DOT 4? É o óleo, o fluido de freio que trabalha com temperaturas maiores. Aumento da durabilidade do sistema de freio, aí tem deficiência, mas, Marcelo, a pastilha de freio, desgaste prematuro pode acontecer, mas tudo hoje a gente pensa em sistema de freio ABS tem que ser recomendado pelo fabricante. Eu posso colocar uma pastilha de freio de um carro convencional com um carro sem ABS, com ABS? Não, pessoal. Cada carro tem uma estrutura de engenharia, de projeto, de material. Tanto disco de freio, como pastilha de freio, como tambor e como lâmina. Se aí na situação de lado aqui, Marcelo,
Em caso de frenagem de risco, sem risco de travamento, vamos pensar assim, não travou, o ABS atua? Não. O ABS só vai atuar quando o sensor detectar essa falha, né? Essa tendência ao travamento da roda. O freio convencional ele vai funcionar normal. Se você for parar lentamente, o ABS não vai atuar, galera. É numa situação de emergência, com velocidade ela tende a zero muito rápido. São duas situações que eu estou trazendo aqui para vocês, onde o sistema muda, né? Tem que pensar que eu não devo mexer na estrutura original do veículo. Se eu tenho um carro com ABS, a roda do carro é 15, é 14, e eu coloco 15, eu coloco 16, eu aumento, eu vou interferir no sistema de freio ABS, sim, pessoal. Tem veículos que pode perder a eficiência do ABS, tem veículos que se você mudar o tamanho do aro do pneu, a luz do ABS acende. Então a questão da originalidade é fundamental para se manter o sistema em plena eficiência. Então ele evoluiu bastante em cima do ABS, que hoje a gente tem vários programas dentro do ABS fazendo a função de frenagem, de controle de estabilidade e tudo mais. Joia? Vamos seguir. Hoje o nosso assunto é ABS. Semana passada a gente falou sobre o sistema de injeção. Vamos trazer agora, trazendo o conceito de ABS, vamos agora fazer um mergulho agora no sistema. E como o ABS evita o travamento da roda? Eu tenho um caminho aí a seguir. Eu tenho um caminho onde a gente tem um sensor de velocidade que manda informação para a central, que manda informação para uma central hidráulica, que consequentemente manda uma pressão de óleo para a roda ou tira ou diminui aquela pressão. O ABS funciona modulando a pressão do freio. Quando você pisa e sente a trepidação, é como se o pedal o sistema tivesse tirando e aumentando a pressão, tirando e aumentando a pressão. Então esse sistema é o sistema ABS que funciona dessa forma. Ele funciona para evitar o travamento. Joia? Vamos seguir aqui. Gente, a gente tem esse sistema, vamos falar de cada componente desse aí de maneira bem objetiva. Vamos falar do sensor de rotação. O que é o sensor de rotação? O sensor de rotação é um sensor que fica fixado à roda. Na ponta dele aqui tem um ímã, um magneto. Esse ímã ele gera um campo magnético e é mandado, converte o campo magnético em sinal elétrico para a central. Ele tem a função de medir a velocidade da roda naquele momento, naquele instante. Marcelo, evoluiu o sistema, evoluiu. Antigamente tinha um sensor de velocidade, que é o velocímetro, que era preso na caixa de marcha. Não tem mais. O sensor de rotação da roda dianteira esquerda é referência para a velocidade do carro e é referência para a velocidade para medição da velocidade no ABS. Hoje o sistema está integrado num sistema de redes, que a gente chama de rede CAN. Rede CAN é um CAN, Control Area Network, controle de área eletrônico. Ele tem as centrais que fazem essa comunicação. E para que serve o sensor? Informar em tempo real para o sistema. A informação chega para o painel, chega para a central de injeção eletrônica e chega para a central do ABS. Essa mesma informação de velocidade. E ele funciona com um sinal elétrico em função do campo magnético gerado pela roda. Marcelo, o que é o campo magnético? É um ímã, onde esse ímã ele é passado por uma pista magnética, normalmente é uma pista magnética. Essa pista vai aumentar ou diminuir esse campo e o campo magnético transforma-se em corrente elétrica. Induz uma corrente elétrica, uma tensão. Essa tensão ela vai para a central e informa essa velocidade convertida em tensão elétrica para informar o sinal de tensão baseado em velocidade. Qual é a falha do sensor? Vamos falar sobre isso mais na frente. Mas as falhas do sensor. O sensor hoje, se for pensar em falhas,
pode sim ter uma falha no sensor. Qualquer falha nesse sensor, galera, qualquer falha nesse sensor, certo? Pode gerar a luz do painel, da luz do ABS acender. Nesse caso, se a luz acender, o freio de ABS ele ficar desabilitado, mas o freio convencional de serviço continua funcionando. O carro não fica sem freio. E a falha no sensor, como é que se mede falha no sensor? Eu posso usar um computador, que é o scanner, ou posso usar esse instrumento aqui chamado de, eu tenho até dois aqui, chamado de multímetro. Eu vou medir com uma tensão elétrica, ou posso usar um osciloscópio automotivo para saber se ele está marcando. Então a marcação do sensor é fundamental para que a velocidade daquela roda seja ela registrada para a central de injeção. Então o primeiro componente que é interessante vocês entenderem o que é e para que serve, como funciona, é o sensor de velocidade. Ele é responsável para que o ABS funcione da melhor forma, beleza? Joia, pessoal. Vamos embora. A nossa aula sobre ABS, vou trazer alguns exemplos aqui, mais uma vez, trazendo ele onde ele fica fixado na roda, próximo aí junto a uma cinética. Ele fica montado em cima, próximo à suspensão, tem um fio condutor que vai para um chicote elétrico. Então, a localização da ABS, gente, a montagem é fundamental. Vocês mecânicos estão comigo aqui, muito cuidado. Muitas vezes é um parafusinho, seja a posição, na hora de tirar é bem sensível, pode quebrar um sensor na desmontagem. Principalmente quando você vai fazer um serviço de rolamento, vai trocar o rolamento, vai trocar uma suspensão, vai tirar fora a torre do amortecedor. O sensor tem que ter um cuidado extremo, porque qualquer falha nesse sensor, nessa desmontagem aqui desse sensor, eu vou ter uma falha no sistema ABS. E é de imediato. O ABS, ele tem a questão da manutenção preventiva. Qual é a manutenção preventiva do ABS? A substituição do fluido do óleo de freio, do fluido de freio. E onde é que tem, pessoal? Onde é que está? No manual. No manual diz qual o prazo de troca do fluido de freio, certo? Então a localização do sensor, ele fica na roda, na dianteira e na traseira, próximo do rolamento. Joia? Vamos lá. Quais são os tipos de sensor? A gente tem dois tipos de sensor, o indutivo e o ativo. Essa evolução dos sensores, vamos dizer que um ativo, é uma evolução que diz o seguinte: Marcelo, as versões do ABS ela foi evoluindo. Eu tenho o ABS, a gente fala do módulo, que é o ABS 5.3, aí aumentou para o 8.0, aumentou para o 8.1. Por que evoluiu de indutivo para o Hall? Porque a informação do Hall, do ativo, ela é muito mais precisa que o outro. Mas Marcelo, por que evoluiu? Os carros aumentaram potência, tempo de parada tem que ser o menor possível, o câmbio integrado com ABS, a eletrônica do carro ficou muito mais pesada em termos de informação de software. Então, a informação que sai do sensor, no caso do sensor Hall, é uma informação já pronta. Por isso quem trabalha com eletroeletrônica, muito cuidado aí. Tem um equipamento chamado osciloscópio. Então poucas pessoas sabem manusear um osciloscópio. Eu consigo dar uma aula sobre isso, explicar bem sobre o osciloscópio, mostrar o que é uma amplitude, mostrar o que é um período, porque o osciloscópio ele consegue me dar uma leitura mais precisa desse sistema Hall. Porque eu trabalho com sinal PWM, uma onda quadrada. Se for falar de gráfico, é uma onda com uma tensão de 0 a uma tensão determinada por ele. Só que o período, que é o tempo, ele varia de acordo com a velocidade. Então, existem alguns testes nesse sensor, sensor de roda, no caso ativo,
Mas no indutivo, nos carros mais antigos, meu carro é mais antigo, Marcelo, eu posso simplesmente plugar o multímetro nas extremidades desse conector e girar a roda manualmente, que quando o relógio, o sinal digital do meu multímetro começar a oscilar para o indutivo, a roda vai estar marcando a leitura. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Vamos para o próximo. Falando de ABS ainda, trago um tema bem interessante aqui, um cuidado que vocês têm que ter com o sistema. Cubo de roda e fita magnética. Você mecânico, você que tem dúvida, você que tem dúvida da montagem, certo? Em toda a questão do posicionamento. Eu tenho aí um rolamento onde eu consigo verificar ele, qual a posição. Hoje, por incrível que pareça, acontece muito erro na montagem desse rolamento. A pista de rolamento, que é a pista magnética, tem que ser voltada para o sensor. E esse rolamento é sério, se você montar errado, você perdeu o rolamento, que é um rolamento blindado. Então, muito cuidado na montagem, peça o número de peça correto, baseado no chassi do carro, para não montar, nem pegar errado, nem montar invertido. Porque montou invertido, eu não tenho essa pista magnética que vocês estão vendo mais de cima aí com um imazinho, bola com um papel e uma limalha, vai vir descobrir onde é que está o imã. E o imã tem que estar voltado para onde? Para o lado do sensor. Se não fizer isso, não tem leitura da ABS. Se não fizer isso, eu vou comprometer a leitura e não tem ABS, não tem leitura, o ABS vai acender. Cuidado, porque montar errado é prejuízo para o cliente, prejuízo para você, porque vai ter um retrabalho. Até porque rolamento é muito, já trabalhei muito com rolamento, desmontando e montando na minha época de mecânico, certo? Que para tirar isso aí, precisa de toda uma estrutura de prensa, de desmontagem. Então fica atento aí nessa imagem, porque essa imagem ela vai dizer que existe uma pista magnética e ela tem que ficar voltada para o próprio sensor. Então esse é o cuidado que eu trago isso quando aos outros componentes, como o rolamento, como a parte da questão de alguns carros que tem aquela pista, o anel indutivo no caso, que onde esse anel indutivo ele tá montado o sensor da mesma forma também, joia? Então vamos lá, seguindo para a unidade eletrohidráulica. O que é a unidade eletrohidráulica? A unidade eletrohidráulica. Fala, Aurino, tudo jóia? Boa noite. Paulo Ricardo, Adriele Lopes. Gente, a central eletrohidráulica do ABS, ela tá comigo aqui. O que é que tem aqui dentro? O que é ela? Ela tem a função. Joia? Ela tem a função de pressurizar cada roda, modular a pressão de cada roda no tempo exato, onde tudo isso é baseado no sensor de velocidade. E para que serve? Ela vai tanto diminuir, boa noite Paulo, tanto diminuir, como, presta comigo aqui, tanto diminuir como aumentar a pressão da roda. Só que tem 3 fases, pessoal. Ela serve para controlar as 3 fases. A fase de aumento de pressão. Boa noite. O aumento de pressão. Pisei no freio. Aí estou tendendo ao travamento da roda. Carro pisando, aumentei a pressão. O sensor vai identificar aqui, o sensor de rotação, que a roda está tendendo ao travamento. O que é que o ABS vai fazer? Ele vai controlar, né, para que aquela pressão daquela roda, vamos dizer, a dianteira esquerda, ela seja mantida. Quem faz isso é a unidade eletrohidráulica. E por um momento, aquela roda fica isolada com aquela pressão constante.
certo? Com aquela pressão constante. Então fica isolada. Chega um momento que as condições de fora da pista, do pneu, tende a fazer com que o pneu ele volte novamente ao travamento. Ou o que acontece com a central hidráulica, ela vai entender isso, e aquela manutenção, aquela pressão que estava constante naquela roda dianteira esquerda, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Ela vai ser diminuída. Ela vai ser diminuída pela central hidráulica, com que aquela roda volta a ficar livre por um momento. Ela volta a ficar livre. Mas no outro momento ela volta a travar novamente. Então esse aumento e manutenção e diminuição de pressão é o que a central eletrohidráulica faz. Todos os sinais, quando eu falo eletrohidráulico, todos os sinais que envolvem o sistema ABS tem que passar pela central eletrohidráulica. Então ela funciona da seguinte forma: ela funciona recebendo as informações dos sensores, certo? E eu vou falar de alguns sensores mais na frente, que é o sensor de volante, o sensor de aceleração lateral. Então hoje o sistema ele está muito encorpado com sensores que faz esse monitoramento para deixar o carro ainda mais seguro. Joia? Marcelo, como é que testa a central? Eu só consigo testar a central com um scanner automotivo. Eu consigo, com um scanner bom, atualizado, eu consigo testar o motor da central, esse motor aqui, ó, na função do scanner, que a gente chama função teste de parâmetros ou ajustes. Depende de cada função de cada scanner. Joia? Essa é a estratégia que se usa hoje. Marcelo, qual é o cuidado a mais sobre essa central? Gente, essa central, se por um momento você mecânico está trabalhando e você desligou o conector dessa central e ele ficou um mau contatozinho e não conectou por completo, vem a dica que eu vou dar para você agora, mas se liga aí e pega essa visão. Essa central ela faz parte de um sistema de rede que a gente chama de rede CAN. CAN, C é de chassi. Então ela tá ligada com a ABS, que é ela, né? Transmissão automática, direção elétrica, injeção eletrônica, certo? Então esses centrais são centrais que têm a função importante, que faz o carro funcionar. Então qualquer falha na central pode implicar nessa cadeia de falhas. Então qualquer falha nesse conector da central do ABS que fica solto, não vou desmontar uma bateria, vou tirar alguma coisa, fazer uma funilaria e eu não ligar essa central, eu posso ter um problema aqui de o carro até nem pegar. Mas Marcelo, nem pegar? Pode sim, porque ela vai desligar, como ela está ligada em rede com as outras centrais, o sistema vai entender que a comunicação com o sistema ABS foi perdido por completo. Então nessa falta de comunicação, a central que a gente chama da a central mãe, né, que faz as informações, que é a BCM, que é a central de carro, a gente chama de algumas de body computer na Fiat, chama de BCM, modo de carroceria, algumas montadoras, ela vai unir as informações e vai dizer o seguinte: presta comigo aí, acompanha. Eu não tenho uma central se comunicando com a outra, eu não tenho sinal do sistema ABS. Então ela vai entrar no modo de emergência, vai desabilitar algumas funções do sistema, do carro e vai começar a acender um monte de luz no painel. Luz de injeção, luz de controle de estabilidade, luz de transmissão automática, vai cortar o giro de rotação. Simplesmente, certo? Simplesmente, boa Luiz, tudo jóia? Simplesmente porque o módulo do ABS ele está desconectado, certo? Beleza? Estou entendendo, jóia? Isso mesmo, vai ver, isso mesmo. Esse Aurino é gente boa demais. Vamos embora. Então, eu desconectei a central e tem muita coisa a ver com a sua área mesmo, dessa questão da comunicação das centrais na área de automação mesmo. Então, a central do ABS desconectada, né, ou solta,
eu comprometo uma cadeia de informações e o carro ele fica sem funcionar dependendo do sistema, ou funciona com informações ou com sistemas bloqueados. Eu preciso entender qual central com qual central ela tá perdida, que no caso é a ABS, só que você consiga entrar com um scanner automotivo. Essa é a única informação que a gente precisa ter. Então, muito cuidado com essa central. Os pinos, chicote, falando de chicote, eu tenho aqui um chicote, ó, a pinagem do chicote. Eu tô com esse chicote, essa pinagem aqui, ó, ela abrir mais do que o normal, se fechar esse conector aqui, não pegar bem na central do ABS, eu posso ter uma falha de comunicação. E aí o mecânico ele fica doido. Por que fica doido? Porque ele precisa conhecer como é que funciona para entender cada sensor. E fio por fio tem que ter um diagrama elétrico, um esquema automotivo do carro que ele está trabalhando. Porque os fios têm cor, os fios têm informação de sinal, é negativo, é sinal de 5 volts, é pulso. Então é essa informação que precisa ter para entender como é que funciona a própria central, no caso da eletrohidráulica. Para quem está entrando agora, o nosso bate-papo hoje é sobre sistema de freios ABS. É um sistema bem popular, que foi batido o martelo em 2014 que todos os carros da linha nacional deveriam sair de fábrica. 2014. Então vamos fazer aí 10 anos de ABS. 10 anos que o sistema ABS foi implantado. Por isso que eu trouxe esse tema bem interessante agora pra gente. 10 anos que o ABS foi implantado, onde todos os carros saíram a partir de 2014 com freios ABS, e ele veio evoluindo. Então vamos falar da evolução do ABS, uma coisa que bem interessante, que eu gosto de trazer como informação bem interessante aí. Evolução do ABS. Vamos lá. A primeira evolução do ABS foi o EBD, corretor de frenagem eletrônico. Marcelo, corretor de frenagem eletrônico, sim. Lá atrás, quando os fios eram convencionais, eu tinha uma válvula mecânica que controlava a pressão das rodas traseiras quando eu tinha um peso uma carga maior na parte traseira, na mala, principalmente picape, na época, própria estrada, montando os carros mais antigos. E esse corretor, chama de corretor, ele era baseado no peso, na massa. Quanto mais pesada a traseira, mais essa mola era comprimida e ele diminuía a pressão para evitar que aquela pressão traseira fosse muito maior do que o normal. Então eu tinha um controle mecânico. Esse EBD, o corretor de frenagem eletrônico, ele controla eletronicamente essa sensação de massa, vamos dizer assim, massa ou força a mais no sistema. Então você pisa no freio e detecta que o carro está sendo empurrado mais do que o normal. Eu estou com peso maior, eu tenho uma massa maior. Então o controle ele vai dosar a pressão de freio para aquela roda que está ficando mais travada, ou seja, vai aliviar mais a pressão. Então esse EBD ele veio para substituir o sistema mecânico para um sistema eletrônico de frenagem. Então ele controla, dependendo da carga, do funcionamento da carga que está montada no veículo. O carro está pesado, a mala está cheia, 5 passageiros, ele vai dosar. Isso tudo eletronicamente. Então é um programa do sistema ABS. Beleza? É um dos primeiros. Vamos agora mergulhar um pouquinho deles aqui, certo? Vamos entender essa evolução do ABS. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Essa evolução, antes de seguir, eu quero falar desse cara aí, o interruptor de pedal de freio. O interruptor de pedal de freio,
ele deixou de ser um interruptor simplesmente para acender a luz de stop. A intensidade do pedal de freio, o quanto você pisa no pedal de freio, vai ser importantíssimo para o ABS. Para o ABS identificar o quanto de força você pisou no pedal e o quanto de energia ele precisa distribuir para as rodas. Vê que interessante. Isso, pois é, só quem perdeu o controle de frenar sabe a importância disso mesmo. Só quem teve aquele momento de desespero na hora de frear o carro, que cadê o ABS? Isso mesmo, é fantástico a informação que você trouxe para aqui. Fabrício, boa noite. Henrique, boa noite, pessoal. Gente, o interruptor, além de ele mandar uma informação para acender as luzes, que não é mais direto para o stop, antes de chegar para o stop, vai para o módulo de carroceria, e o módulo de carroceria distribui a tensão elétrica para as lanternas traseiras, para acender a luz de stop. O interruptor, ele manda informação para a central, né? E a central vai entender que a pessoa está pisando no pedal de freio. Então, se eu não piso no freio, eu não tenho ABS. E essa questão, ele deixou de ser um interruptor, virou um sensor, e essa intensidade, enfim, essa combinação hoje ela existe. Então, qualquer falha no interruptor, gente, o interruptor deu problema, o ABS para de funcionar. Se o interruptor der problema, o ABS para de funcionar. Então, uma falha simples no interruptor pode comprometer o funcionamento. Joia? Então vamos embora. Falando em interruptor, eu mando informação para a central, faz o carro frear numa boa. Vamos lá. Aí eu vou trazer aqui o seguinte. Vamos pensar na evolução. Pensando na evolução do ABS. O ABS evoluiu e hoje a gente tem um programa que é o programa de eletrônico de estabilidade, como vocês estão vendo aqui. Essa evolução... Boa noite, Valdécio. Essa evolução do ABS, ela começou, como eu disse a vocês, começou em 78 no Brasil, e no mundo, né, e 89 no Brasil, e foi evoluindo. Hoje, se vocês pegar aquela circunferência maior, mais usinha, eu tenho um ESP, que no Brasil e no mundo começou em 95, e boa noite, e que no Brasil começou em 1999. O sistema EV é um sistema de controle de estabilidade. Vamos mergulhar um pouquinho nesse sistema para entender o que é esse controle de estabilidade, que na maioria dos carros já tem esse controle de estabilidade. Esse controle de estabilidade é o seguinte. Eu tenho a seguinte situação. O que evoluiu? Eu tenho hoje, não tenho mais só o sensor. Os componentes do sensor do sistema de ESP, eu tenho agora Boa noite, Everton. Eu tenho agora um sensor que está preso na coluna da direção, que é o sensor de esterçamento do volante, que está preso à coluna de direção elétrica. Eu tenho um sensor de aceleração lateral que fica preso no meio, embaixo ali, próximo do freio de mão. Que são esses três sensores que fazem a combinação, o cálculo matemático para a central corrigir e fazer o sistema ESP funcionar. Então, como esse sensor funciona na prática? Vou trazer agora um exemplo bem legal para vocês entenderem. Vamos lá. Eu tenho a seguinte situação. Como é que o programa funciona? A velocidade do carro, mais o quanto você estressou, quanto você movimentou, mais o controle direcional do carro. Se ele está derrapando assim, se ele está subindo, se ele está desse jeito. Então, essa informação faz com que o ESP ele funcione. Mas que situação funciona quando essas informações não estão batendo? É como se você tivesse uma velocidade muito alta, certo? Isso, pois é. Tem no seu carro e não perceba a diferença. Isso. O que a Aurino trouxe é massa, velho. Massa mesmo. Acompanha aí. O que a Aurino trouxe combina com o que eu estou falando agora. Se essa informação de velocidade, esterçamento e guinada do veículo não tiver
batendo, o ESP vai atuar. E o ESP é tão massa, porque ele atua sem que você pise no freio. O sistema ESP ele vai corrigir o carro, principalmente, obviamente, em curvas, independente da velocidade. Eu fiz vários testes quando eu era instrutor da GM. Fui na fábrica da Indaiatuba, na época era aquela Captiva, que hoje acho que poucas pessoas sabem que existia uma Captiva na GM. Que a gente fazia os testes no campo de prova e ela entrava na curva, a gente escutava o barulho, o carro cantando. Ele cantava nas curvas porque era o ESP controlando. Gente, foi o que chegou de evolução massa, topada hoje no sistema de freio ABS. É um programa que veio para ficar. Como o Maurino disse aí, você só percebe quando a luz de ESP ela começar a piscar. Significa dizer que o ESP está atuando. O controle de estabilidade está atuando. Gente, não é para vocês testarem não, mas se quiser testar, o carro que tem ESP. Mas como é que eu sei que meu carro tem ESP? Eu posso simplesmente ir no manual vai no manual do seu carro. Tem lá ESP. Meu carro tem direção elétrica. Com certeza, se ele tem direção elétrica, ele tem um sistema ESP. E é um sistema que vem integrado. Começou em 99, mas aos poucos foi chegando e alguns carros tinham e outros não. Então essa evolução de controle é fantástica, pessoal. O sistema ESP tem vários testes, é um sistema bem complexo. Ele trabalha na seguinte situação. Eu tenho a seguinte situação aqui. Vou falar de cada sensor por partes. Esse sensor, que é o sensor de ângulo, certo? Ângulo, a gente chama de sensor de ângulo do volante. Esse sensor ele é preso na coluna de direção. E ele é tão importante porque quando você faz alinhamento do carro, você precisa zerar o ângulo do volante desse carro. Então, mecânicos, me acompanha aqui. Gente, peguei um carro para fazer alinhamento, eu preciso zerar o ângulo do volante com um scanner. Porque se eu não centralizar eletronicamente, eu vou ter uma falha no sistema ESP. Eu vou ter uma situação que ele vai travar, ele não vai corrigir. Eu preciso... Boa noite, Daniele. Eu preciso entender ele. Então, é um sensor muito sensível. Vou fazer alinhamento, preciso zerar o relógio, preciso zerar esse sensor com o uso do scanner. Essa é a ideia que eu quero trazer para vocês aqui. Uma outra coisa é o seguinte, o ângulo, dependendo da intensidade, em alguns carros ele chega a jogar o volante para trazer você para a pista novamente. Então, um controle. É um sensor simples, delicado, eu consigo usar o scanner para entender. Dificilmente dá um problema nele. O problema que pode dar é na própria coluna de direção elétrica. O problema é da direção, mas não no sensor. Joia? Então esse sensor ele funciona para auxiliar o sistema ESC ou o sistema ESP. Joia? Vamos seguir para o próximo. Gente, eu estou trazendo uma fração do sistema ABS. Tem muita coisa aí para se conversar sobre o sistema ABS. O sensor de aceleração de carroceria. Pega a visão comigo aqui. Ele fica posicionado no meio, vamos pensar assim, centro de gravidade ou centro de massa do veículo. Ele fica posicionado lá. Ele mede a guinada nos ângulos X, Y, Z. Ele mede tanto isso, como isso, como isso. Então esse ângulo, ele mede a aceleração da carroceria. É um sensor que dificilmente dá problema, mas ele está lá presente. Marcelo, se o carro entrou em um alagamento e a água bateu nos bancos, cobriu o sensor. Só outro sensor. É um sensor que não aguenta água. Um sensor muito simples. É uma pista, é uma esferazinha que corre e faz o contato, como vocês estão vendo aí. Tem calibração para ele? Não. Tem um sinal de informação que ele vai estar ativo ou não ativo. Certo? Então é um sensor que está dentro do sistema. Ele é bem massa, bem interessante. Também auxilia ao sistema de ESP. Mas meu carro tem ESP? Tem. Então tem esse sensor. Joia?
Então vamos lá. Estou trazendo uma aula de conhecendo os sistemas de freios ABS, pessoal. Hoje eu tirei esse momento para conversar um pouquinho com vocês. Aí vem aqui a cereja do bolo. Vamos pensar no seguinte: como é que faz isso? Como é que o sistema controla isso? O controle é feito com o sistema ABS. E numa situação que o ABS, ele não, vamos pensar assim, a pessoa submeteu ao limite extremo do carro. O ESP ele vai tentar corrigir. Vai chegar um ponto que o ABS ele chegou no limite de freio. Ele não consegue corrigir. O que é que o sistema vai fazer? Lembrando, o sistema está ligado em rede, galera. Está ligado em rede. Então, o sistema da ABS se comunica com o sistema de injeção e diz: ó, injeção, diminui o torque do motor para esse camarada, essa senhora, esse senhor que está dirigindo aí, para ele perder potência. Então, o sistema ESP conversa com a ABS, que conversa com a injeção eletrônica para diminuir a potência do motor, para diminuir o torque do motor, para diminuir, para limitar a rotação do motor. Veja que interessante. Veja que o sistema ESP controla o sistema. Bora Gui, bora Mário, tô por aqui ainda, vamos embora. Gente, controla o torque do motor, para você ver a eficiência do sistema ABS, que ele não trabalha mais sozinho, ele não trabalha só com fluido, galera, ele trabalha com o motor, com o torque. Eu estou com o corpo de borboleta motorizado aí, ele vai controlar a aceleração do carro, diminuindo o torque e a potência do motor. Simplesmente, beleza, meu amigo? Simplesmente para deixar o carro na segurança que precisa. Então essa é uma informação que eu estou dizendo para vocês, que o ABS ele não trabalha só, ele trabalha com o sistema do motor, ele trabalha com o sistema de transmissão, ele trabalha com painel, ele trabalha com módulo de carroceria, trabalha com modo de direção elétrica. O ABS trabalha em conjunto, certo? Trabalha com conjunto. Então o módulo tem essa estratégia. Só que eu vou trazer uma outra informação que eu acho que é bem pertinente. Já chegamos ao nosso final da aula. Mas é o seguinte, ó, como eu disse a vocês, ele vai atuar, né, num outro controle. O ABS, o ESP junto com o ABS tem um controle de tração, que é um outro sistema além do ESP. Eu tenho um controle de tração que é o ASR ou TCS, que ele complementa a função ABS. Então, o controle de tração ele está dentro do sistema para auxiliar para as rodas motrizes, para controlar as rodas motrizes, que é o controle de tração. O que é o controle de tração? Para evitar a patinação de uma roda. Está tracionando a dianteira, ele transfere a força de um lado para outra roda para evitar esse antideslizamento e auxilia no torque. Então, essa situação é um programa TCS, que é um controle de tração que está dentro do sistema ABS. Massa? Esse é um sistema bem interessante, é uma evolução do sistema, certo? É uma evolução do sistema. E eu quero trazer um outro que é bem, para a gente finalizar, que é bem comum, que é um programinha chamado de Hill Hold Control. O Hill Hold Control é um sistema que a maioria dos carros hoje tem. Você às vezes fica surpreso, tirou o pé do freio, está numa ladeira, tira o pé do freio, o carro demora um pouquinho, ele não desce, ele sobe. O sistema de freio, o Hill Hold é um programa do ABS. É um programa que, baseado na inclinação da carroceria, a carroceria ele vai identificar essa inclinação e vai fazer com que o sistema ele injete ou ele mantenha o sistema de freio pressurizado por um tempo, varia de 3 a 5 segundos o freio travado. E quando é que o freio vai destravar? Quando você dá um totozinho no acelerador, ele identifica que o carro está andando. Então é um sistema que informa, através do sensor de aceleração lateral, para o ABS que o carro está inclinado
e precisa se manter, mesmo que você não esteja pisando no pedal de freio. Joia? Então é isso, galera. Eu trouxe para vocês aqui, para de compartilhar, eu trouxe um pouquinho do sistema ABS dentro dessa minha aula aqui hoje. Quero agradecer a presença de todos que participaram aqui, as contribuições de quem já me conhece, pode contribuir, perguntar. Ah, Marcelo, eu não acompanhei, manda um direct para mim no privado. Eu tenho um treinamento voltado para ABS, voltado para injeção, voltado para direção elétrica, voltado para a parte de injeção eletrônica. Então, técnica de diagnóstico, eu tenho esse treinamento e eu posso também ministrar para vocês esse treinamento de maneira prática, fazendo diagnóstico, situações de padrões, situações de emergência também. E eu tenho também um curso voltado para quem tem carro, que quer tá no meu link aí na bio, quiser dar uma clicada, dar uma olhadinha, ver na página, tem uma página lá muito boa, muito interativa que eu desenvolvi para você que tem carro. Então, fica a dica. Obrigado pela participação de todos, certo? E na próxima semana eu vou falar de um sistema bem interessante. Bem interessante, certo? Eu vou pensar aqui e eu vou trazer, não vou dizer agora não, mas eu vou lá na frente falar esse sistema, que é um sistema, estou pensando, se eu falo de sistema de rede CAN, se eu falo de climatização, eu vou desenvolver o material até na sexta-feira eu converso com vocês e digo, segunda-feira não, todas as terças eu vou fazer uma live técnica voltada para você que quer fazer um diagnóstico correto com o carro, meu mecânico, meu amigo mecânico, técnico e mecânico automotiva, que quer conhecer um pouquinho do diagnóstico e entender um pouquinho sobre, vamos dizer assim, as técnicas daquela situação. Eu preciso conhecer como é que funciona para fazer o diagnóstico. Eu preciso conhecer o meu carro para também saber usar da melhor forma. Beleza? Deixa comigo, Mário, vou fazer. Vou preparar uma enquetezinha aqui, solta amanhã, pra gente saber qual o tema mais interessante. Tem muita coisa pra gente falar de automóvel, de eletroeletrônica, de sistema mecânico. Forte abraço a todos. Até mais.